cultura até hoje. Existe um grande debate que se estende entre estruturalistas e os interacionistas informados pela Escola de Chicago, sobre a preocupação pelas análises que informam sobre as relações de poder, liderança, aliança e reconhecimento. Mas depois de 1980, a ideia da privação relativa ou absoluta no setor econômico e político tem ficado cada vez mais de lado. Dentro desses três grandes paradigmas, da Escola de Chicago, da Escola Francesa e da Escola Latino-Americana, nós vamos ter as grandes macroestruturas teóricas para entender os movimentos sociais. Então, eu tenho, primeiramente, a corrente teórica histórica e estrutural designada marxista, com alguns nomes como Gramsci, Rosa de Luxemburgo, Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung. Estudos que se concentram no movimento operário e nas lutas sindicais. Atualmente foram revisitados e comparados em outras possibilidades de análise por Eric Hobsbawm, Edward Thompson, George Boudin, Robert Tour, Dan Eagleton e, não revisitado, mas filósofo, Ivan Meadows. Até 1950, os conceitos dos movimentos sociais estiveram associados à luta de classe e aos conceitos de classe. A referência ao tema da revolução e revoluções esteve e está presente nas obras de Hobsbawm como movimentos sociais, enquanto características imbricadas das transformações sociais e ao processo de mudança social e política. É a teoria das privações. É o modelo marxista para entender as transformações sociais, os movimentos sociais, as revoluções, o discurso socialista, as formas de exclusão, o crime e vai por aí afora. A ênfase culturalista, a influência de Kant, de Hegel, principalmente com as obras de Foucault, de Habermas, de Norbert Bobbio, da Hannah Arendt, de Pierre Bourdieu. A relevância hoje está muito mais centrada nas análises de Pierre Bourdieu, que tem voltado à academia, com ênfase dada principalmente aos europeus, que vão trabalhar com o simbólico, com a capacidade do discurso simbólico, deixando de lado o conceito de ideologia, mas buscando e tentando resgatar a dominação simbólica, deixando de lado a ideia de cultura de massa, como propôs a Escola de Frankfurt, e juntamente com as ideias do Pierre Bourdieu, a concepção do hábito como dimensão da cultura política e as bases da mentalidade da estrutura imaginária, políticas de confronto e de lutas sociais. Bom, vou saltar um pouquinho. Na década de 70, para os interacionistas da Escola de Chicago, na parte tá? Você tem alguns trabalhos centrados por Castells. Na França, na Itália e na Espanha, depois de 1980, alguns trabalhos passaram a contribuir enormemente com estudos sobre o tema e também de alguma relevância para a América Latina. Com a crise das esquerdas e do marxismo na década de 1990, os estudos passaram a ser determinados pelos sujeitos históricos, com os pobres e excluídos do sistema, os índios, das mulheres, a questão de gênero, os homossexuais, não mais voltados à organização de trabalhadores, nem muito menos de classe. Então, a partir de 1990, toda a ideia de movimentos sociais, que vai influenciar enormemente a organização dos movimentos sociais, ela vai se pautar cada vez mais pela organização das comunidades, das minorias, de gênero, e não estarem organizados, não serem vistas pela academia como organizados por um discurso de classe. Um trabalho fundamental que vai disseminar essa ideia dos interacionistas da Escola de Chicago serão todas as publicações do Willy Goffman, entre eles, a representação do outro, que vai formar principalmente a escola e a faculdade de comunicação. Hoje o Willy Goffman é a ponta do que se chama do interesse da comunicação, dos estudos aí, das multidões da sociedade. Nós vamos ter outros trabalhos relevantes para os norte-americanos, como o Frame, como eu já havia dito. Frame identifica a cultura política dos grupos e dos líderes,
Portanto, os Estados Unidos, com interferência da Escola de Chicago, não estudam as classes, estudam os líderes, a capacidade de organização do líder, o movimento de sociologia, se eles tiverem um líder. O líder é a ponta importante dos movimentos sociais e a cultura política que esse líder vai formar, não as classes mais. Estou correndo. Página 6. América Latina. A gente vai ter um grande trabalho que vai ser colocado na década de 70 e na década de 80, como o Alan do Reino, onde ele vai ter principalmente os sujeitos históricos como agentes essenciais dos conflitos para a América Latina. E nesse sentido, para o autor, a base dos conflitos sociais não se identificam com os direitos da cidadania, nem com os direitos sociais, com os direitos universais, mas com os direitos culturais dos grupos, da defesa das liberdades, da responsabilidade de cada indivíduo, só ou no coletivo. Vou ficar por aqui porque eu vou voltar depois a falar da América Latina. Eu quero terminar a minha fala trazendo algumas importantes dimensões do discurso atual do Nedros, onde ele vai trabalhar principalmente a reivindicação de uma revolução ou do combate da revolução socialista na contemporaneidade. Nedros é um estudioso, eu acho que mais do que estudioso, ele é um combatente. Obviamente ele tem um discurso importante, não apenas acadêmico, não apenas para olhar os movimentos sociais, mas aquilo que ele se propõe a. Então, eu selecionei algumas falas do Nedros para trazer aqui para vocês, inclusive, dialogar. Né? Uma proposta revolucionária socialista decorrente está diretamente relacionada à queda do poder público, segundo ele. Existem 3 pilares que eu posso formar um discurso socialista hoje: o partido, o parlamento e a comunidade. E ele vai dizer claramente que o parlamento está fadado ao fracasso, fragmentado, corruptível. Então, Nedros, inclusive, ele vai abolir qualquer tentativa dos grupos dos movimentos sociais ou de organização socialista, ou que seja da classe trabalhadora, manter contato ou dialogar com o parlamento. Quando ele está falando disso, ele está falando para o modelo europeu, mas isso chama-se espaço público ou o Estado. Então, correndo aí, né? Ele vai dizer, a solução socialista hoje, na página 7 aí, movimento de massa ativo e consciente em todas as formas de luta política e social, local, nacional e global, sem requisição do poder público para tal. Assim, o movimento organizado revolucionário e consciente dos trabalhadores não poderá ser contido dentro da estrutura política, mas com ações que interferem novamente a retomada da consciência de classe pelo ativismo e nem tanto pela discussão ideológica. Além do que, os partidos e sindicatos precisam de uma reestruturação fundamental. É necessário construir e constituir uma consciência de massa socialista cujos sujeitos se caracterizam por serem autônomos e coordenados. Um movimento pluralista. Pluralista significa diferente de monopolista. A revolução socialista que necessita o mundo hoje não pode ser primordialmente política. Precisa-se de criar estratégias pluralistas para a consciência de classe, que ela se erga e se torne firme primeiro. O problema central é, então, criar uma unidade proletária. Ponto importante a ser pensado, porque é o ponto de interrogação do argumento dele atual. É necessário passar da fragmentação à coesão, de inventar uma nova forma de autogoverno. E o fracasso da esquerda hoje associa-se à circunstância histórica da ideologia dominante em aceitar as regras do jogo política. Será uma crítica às formas de institucionalização das forças socialistas? Vários pontos de interrogação. E se acomodar aquilo que lhe é imposto? Só que eu tenho alguns problemas contemporâneos a serem resolvidos. As formas de ideologia, a formação acadêmica e interesse de mercado, as ciências humanas e o relativismo teórico, a academia latino-americana e a forma
propostas ao MEC interespóliticado.